Olá, meus queridos irmãos, bom dia. Nós louvamos ao nosso Deus por mais um dia nas nossas vidas, na verdade, por mais uma semana, onde nós fomos alcançados pela graça de Deus, protegidos por Ele e reunidos na manhã desse domingo, para que nós possamos aprender mais um pouco de Deus. A lição que nós vamos estudar hoje, nessa manhã de escola dominical, é a lição de número 9, Jesus, o servo sofredor. Então nós estaremos lendo o texto sagrado e depois nós vamos orar e dar continuidade ao nosso estudo. O texto sagrado se encontra registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13 até o 15, e depois entraremos no capítulo 53 no total, e nós então vamos ler até o versículo 12. Então diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Por aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Continuando, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e raiz como de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porque quando foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade de Deus prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levava sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Louvado seja Deus pela leitura da palavra. Vamos orar nesse momento. Pai Santo e Justo, Deus soberano, Deus todo-poderoso, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por mais essa semana que passou e pela semana que se inicia. E nós estamos aqui reunidos, ó Deus, nessa manhã de escola dominical, para aprendermos mais do Senhor. Portanto, ó Pai, juntamente com a nossa gratidão ao Senhor por esse privilégio, nós te pedimos, pelo poder e a ação do Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, meus queridos irmãos, é sempre bom nós estarmos reunidos para estudarmos a palavra de Deus. E como nós temos acompanhado essa linha de raciocínio para acerca dos estudos sobre Jesus, uma leitura no Antigo Testamento, nós então nos deparamos com esse texto do profeta Isaías, com essa leitura maravilhosa, e a lição de número 9 tem como tema Jesus, o servo sofredor. E Isaías, diga-se de passagem, foi um dos profetas que mais escreveu sobre Jesus. Nós encontramos mais profecias nos escritos de Isaías do que qualquer outro profeta, do que qualquer outro livro, muitos anos antes. E o que nos impressiona aqui nesses dois textos lidos é como que Isaías soube retratar muito antes do nascimento de Jesus, como ele soube retratar todos os passos, o caminho de Jesus e a sua ida até o Calvário, até a cruz. Interessante a gente olhar para como se Isaías estivesse vivendo o momento presente, como se Isaías estivesse ali na hora de todos esses fatos, e aí depois dos fatos acontecidos, Isaías tivesse escrito como um resumo, né, como um relato daquilo que ele presenciou. Mas, na verdade, muito antes do nascimento de Jesus, ele agora nos coloca diante dessa realidade maravilhosa. E o que chama a nossa atenção no capítulo 52, os primeiros versículos que nós lemos, de 13 a 15, Isaías fala de uma forma bem sintética, bem sintetizada, toda a obra de Cristo. Quando a gente olha para a primeira parte do versículo 13 do capítulo 52, o meu servo, é como se ele estivesse dizendo que o servo sofredor, né, procederá com prudência. Ele está falando aqui exatamente acerca do ministério terreno. A vinda desse servo sofredor, ele estaria agindo com toda prudência. Mas a gente olha ainda no versículo 14, né, do capítulo 52, como que o profeta mostra todo o caminho, toda a via crucis, né, toda a via dolorosa, o caminho, a trajetória de Jesus até a cruz, o seu sofrimento ensanguentado, desfigurado. Ele fala isso aqui de uma maneira maravilhosa no versículo 14, diz que o aspecto dele era muito desfigurado, mais do que a de qualquer outro homem. Depois nós encontramos também Isaías falando a respeito da ressurreição. E aí a gente volta ao capítulo 13, a parte B, que diz que ele é altamente exaltado. A ressurreição de Jesus, então, colocou um ponto final em todo aquele sofrimento e a vitória sobre a morte. Exatamente essa exaltação. E depois a ideia, né, da redenção, que ele causaria admiração a todas as nações, a todos aqueles que estivessem presenciando isso. Mas eu quero agora chamar a nossa atenção, buscar o nosso foco para a lição de um modo geral. Jó, no capítulo 9, versículo 2, Jó nos diz lá o seguinte: como pode o homem ser justo para com Deus, né? Provavelmente Jó, olhando para a sua própria vida, olhando para a vida de todos aqueles que estavam à sua volta, Jó faz essa pergunta enigmática. Como é que nós, sendo pecadores, né, sendo perversos como somos, como que nós poderemos ou podemos ser considerados justos diante de Deus? Então,
nós temos por certo essa ideia. Houve a ideia de que como pode o ímpio ser justificado dos seus pecados? Então nós sabemos que é exatamente pela graça de Deus. Nós sabemos que é exatamente pela própria misericórdia de Deus. E assim a gente também entende que o único modelo de justo verdadeiramente foi Cristo Jesus. Raymond, um teólogo e escritor, Ortlund, ele disse o seguinte, que provavelmente o Evangelho apresenta uma espécie de uma vigorosa discordância do princípio de que Deus pune os maus e recompensa os bons. E ele diz o seguinte, abre aspas, isso significa que Deus declara como inocente uma pessoa que é culpada, significa que ele trata as pessoas más como se fossem boas, e isso está além do poder do milagre. É um escândalo. Como Deus, sendo justo, pode justificar um ímpio? Essa é a pergunta que nós também fazemos. Porque nós olhamos para a própria vida, nós temos a nossa vida como base para todas as coisas. E a gente sabe que qualquer coisa que nós fizermos por nós mesmos, pelos nossos méritos, nós não alcançaremos essa justiça de Deus. Porque nós estamos comprometidos com Ele em relação ao nosso pecado. E aí, uma pista que nós temos é o relacionamento que nós podemos desfrutar para com o nosso Deus. Né? A ideia da nossa comunhão, a nossa vida piedosa, a nossa busca por Deus, já dá um indício de que nós estamos nos aproximando daquele que é santo, daquele que é verdadeiramente justo, e que tão somente Ele pode agora nos justificar e nos tornar justos. Porque quando nós olhamos para a nossa própria vida, para os nossos pecados, para os nossos atos, nós queremos sempre fazer uma transferência de culpa. Ou seja, não é porque eu quero, alguma coisa aconteceu e nós queremos arrumar uma terceira pessoa. A ideia do bode expiatório, nós estudamos lá na lição acerca do Cordeiro Pascal, a figura dos dois bodes. Um era levado para o deserto como símbolo daquele que carregava todos os pecados para longe da congregação, para longe da presença de Deus. E lá no deserto, aquele bode era deixado ali por um homem, aonde o sacerdote orava, impondo as mãos sobre ele, transferindo os pecados da congregação para aquele bode, e ele era levado para longe. A ideia do outro bode, de Jesus, que era o sacrifício perfeito. Então, a nossa transferência de culpa é a ideia de nós queremos um bode expiatório para expiar a nossa culpa diante dos nossos pecados. Somente Jesus, de modo voluntário, se apresentou para expiar o nosso pecado. Ele carregou a nossa culpa. Nossa culpa, então, é lançada sobre ele e a justiça dele é considerada nossa. A justiça de Cristo, né, ela é considerada nossa. Por isso que nós vamos estudar hoje um pouco sobre esse justo servo sofredor. E a primeira parte da lição, o primeiro ponto, vai falar do sofrimento desse servo. E quando nós falamos do sofrimento desse servo, nós não podemos pensar na pessoa de Cristo como sendo mais um homem sofrendo no meio de muitos, como mais um que sofreu na terra. Porque aí nós olhamos para trás e vamos encontrar os profetas, nós vamos encontrar os pais apostólicos, nós vamos encontrar os primeiros mártires da era cristã, né? Nós vamos encontrar, depois desse momento, no período pré-reforma, reforma e pós-reforma, essa reforma que foi marcada por um rastro de sangue, muitas pessoas perderam a vida. Então nós não podemos misturar, olhar o sofrimento de Jesus no meio de todos esses, porque o sofrimento de Jesus é diferenciado. À luz da palavra de Deus, o sofrimento de Jesus Cristo fazia parte do projeto de Deus no plano da redenção, no plano de salvação. O sofrimento de Jesus foi definido, traçado lá na eternidade, muito antes da fundação do mundo. Então,
esse sofrimento justo, ele é diferenciado porque ele sofreu por nós. Olhando para Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós chamamos de mini-evangelho, proto-evangelho, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a partir dali, nós já percebemos a ideia do sofrimento, dessa carreira marcada pelo sofrimento. E o sofrimento de Jesus também era simbolizado na morte dos animais, né? Os animais que eram oferecidos em holocausto, em sacrifício, e nós sabemos que esse animal, então, era essa simbologia. O cumprimento de tudo isso das profecias, acontecem no Evangelho de Mateus e outros escritos aqui do Novo Testamento. Então, o sofrimento do justo de Jesus, ele é diferenciado porque foi definido na eternidade e ele sofreu por nós. Ele sofreu em nosso lugar. Ele foi oprimido, como o próprio profeta agora diz, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Em Mateus capítulo 27, 30, diz que os soldados, né, cuspiram nele, tomaram o caniço e davam-lhe na cabeça. A ideia do verbo aqui para bater, né, acontece de uma maneira designando que eram pancadas repetitivas, eram pancadas constantes, né, e sequenciadas. Mas o texto diz que o seu aspecto estava mesmo muito desfigurado, conforme Isaías capítulo 52, 14. Mas Jesus não abriu a boca. Então eles fizeram Jesus passar por toda essa humilhação, carregar toda a cruz, mas ele fez isso por nós. Ele fez isso por mim e por você. Então o sofrimento do justo, do servo Jesus, é diferenciado, porque marca e traz a nós a ideia de que tudo isso que estava acontecendo era por nós. E o ápice desse sofrimento ocorre já no momento da cruz. A gente vai falar da morte, da crucificação, mas o ápice desse sofrimento acontece quando Jesus pronuncia: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então essa frase, essa expressão indica uma profunda dor, uma profunda amargura por tudo aquilo que ele estava passando. E aí nós entendemos o abandono de Deus, marcando esse sofrimento. E esse abandono é o que nós chamamos de o abandono judicial, é onde o Deus, o Pai, se afasta completamente do pecado. Então o sofrimento do justo é diferente, porque ele sofreu por mim e por você. A segunda parte da lição diz agora sobre a morte do servo. A morte do servo sofredor. E aí, da mesma maneira que o sofrimento dele carrega em si um cunho, né, a ideia de um sofrimento substitutivo, ou seja, ele sofreu em nosso lugar, a dor que ele sentiu foi por mim e por você. Agora, da mesma maneira, nós entendemos a ideia da morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. E aí sim, nós então podemos entender o que está escrito, né, no profeta Isaías, a partir do 4º, do 5º versículo, sobre as suas feridas, sobre as suas dores, sobre as suas chagas, né? E com certeza, à luz de Isaías 52:15, tudo isso causou horror, tudo isso causou espanto entre as nações, conforme diz aqui no versículo 15, admiração. E quando nós olhamos sobre o caráter da morte em si, nós podemos entender o seguinte: uma morte simples, uma morte comum, que todos nós estamos acostumados a vivenciar, seja ela natural, pessoa dormindo, andando, ou uma morte mais trágica, como um acidente ou como um fenômeno da natureza. As mortes agora ocasionadas pelo vírus, todas essas mortes, desde a mais simples à mais complexa, causa espanto, causa pânico, causa horror na nossa vida. Agora imagina a morte de Jesus, a maneira através da qual ela foi consumada,
e imagina, portanto, todo o sofrimento carregado por ele e a forma cruel com que ele foi morto. Então, essa morte de Jesus também tem um caráter substitutivo, porque nem eu nem você suportaríamos tamanho sofrimento até a cruz. Certamente já chegaríamos à cruz mortos. Então, o que causa para todos nós um grande espanto foi exatamente essa maneira. Mas é ali na cruz também que nós temos agora a ideia do sangue aspergido. Quando Jesus é traspassado pela lança e que seu sangue é derramado, é aspergido. Então nós enfatizamos aqui a ideia da aspersão do sangue para a purificação de pecados. A ideia da aspersão de sangue quando lhe é colocada a coroa de espinhos, e essa coroa de espinhos provoca então um jorrar ainda mais do sangue de Jesus. Essa é a purificação, é o que nós chamamos de morte vicária de Jesus Cristo, que veio para trazer paz ao homem. É interessante que através da morte dele, proporcionou paz àqueles que estavam em desavença para com Deus, aqueles que haviam entrado em conflito para com o nosso Deus, em atrito. Nós que estávamos em inimizade. A morte de Jesus causa esse tamanho espanto da parte de cada um de nós, exatamente porque através dela ele foi traspassado, à luz de Isaías 53:5, que diz assim: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Então nós percebemos, irmãos, que somente Jesus poderia cumprir isso, somente Jesus poderia fazer isso. Ele era o único justo que não tinha mácula, não tinha pecado. À luz da lei cerimonial, lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, nós encontramos as normas, as determinações, aquele animal que seria sacrificado, representando Cristo, não poderia nem ter nenhum tipo de mácula, não poderia ter sofrido nenhum tipo de fratura, não poderia ter nenhuma marca sobre os seus pelos, nem a marca que identificava o dono daquele animal através de um ferro em brasa para marcar como símbolo a letra do seu proprietário. Nada. O animal deveria ser verdadeiramente puro, sem mácula. Jesus era esse que não tinha nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de sofrimento. O apóstolo João, evangelista, diz na 1 João 1,7 que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a morte substitutiva tem esse caráter exatamente porque o sangue aspergido foi o sangue que somente pela obediência de Cristo, o servo sofredor, produziria para todos nós a paz. E aí o servo sofredor veio para aspergir o seu sangue sobre muitas nações para a purificação de pecados. Então, queridos irmãos, observem a maneira que nós estamos trabalhando essa ideia. Sofrimento do justo sofreu por nós, morreu por nós, a morte do servo. Mas a terceira parte da lição também nos fala sobre a intercessão do servo. Esses três passos são muito fundamentais para nós estarmos agora trazendo essa ideia para a nossa compreensão mais ainda. E Isaías 53:12 fala bem sobre esse aspecto. Então a gente viu todo o relato do sofrimento, a morte, as suas dores, o que ele sofreu, o que ele passou, o que ele viveu. Calado, versículo 7 do capítulo 53, diz que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós lembramos de quando ele foi julgado, né? E aí Pilatos pergunta para ele sobre as acusações que estavam fazendo sobre ele, e ele ficou calado, ele permaneceu calado, ele permaneceu mudo, ele não revidou,
ele não agiu com ímpeto, como alguém que poderia ter agido com esse ímpeto para se vingar, mas ele mudo permaneceu calado. Agora, ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Isaías, então, diz que ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos seus transgressores intercedeu. É o que está aí no versículo de número 12 do capítulo 53. Ele continua intercedendo por mim e por você. Ele continua intercedendo por todos aqueles que o confessam, por todos aqueles que creem que Ele é Senhor, que Ele é o Salvador de suas vidas. Ele continua junto ao Pai, intercedendo por nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer lá o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, se nós estamos nele, nenhum tipo de condenação pesa sobre nós. Isso que Paulo fala é um argumento forte, é uma tese que ele defende durante todo o capítulo 8 para mostrar isso. E ele encerra lá no versículo 34 do capítulo 8 com aquela sequência de perguntas, e na verdade são perguntas retóricas, que ele diz assim: quem nos condenará? Aí Paulo dá certamente aquela pausa, e ele então vai dizer: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se o plano de salvação tivesse sido encerrado no túmulo, na sepultura, tudo não teria sentido. Seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa crença, seria vã a nossa confissão, seria vã a nossa declaração de que somos salvos em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 14, Paulo fala isso, tudo seria vão. Mas nós entendemos que a morte de Jesus ultrapassou a sepultura, saiu do túmulo e foi assunto aos céus, aonde ele agora intercede por nós, os seus filhos. Mesmo após a nossa conversão, mesmo após a nossa declaração de que o temos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós continuamos pecando, nós continuamos no pecado, somos pecadores. Mas é aí que ele intercede por nós, ele continua intercedendo por nós. É o que o evangelista João também vai nos dizer, que nós temos um advogado junto ao Pai. Ele diz assim: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês, para que não pequeis. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então veja que obra extraordinária em que Jesus continua intercedendo por nós até hoje. Então acompanhamos aí esses passos na pessoa de Jesus, o servo sofredor, que sofreu por nós, morreu por nós e ainda continua intercedendo por nós. Louvado seja Deus por isso, porque Ele continua fazendo essa obra maravilhosa sobre a vida de cada um de nós. O servo sofredor, concluindo a nossa lição, a obra do servo do Senhor, no lugar do seu povo, foi realizada de modo cabal, de modo completo, de modo perfeito. E ainda continua agindo sobre a vida de todos aqueles que vierem a crer a partir de hoje. Que seja assim na nossa vida, que seja assim na sua vida, que você continue crendo. Leia a lição de modo mais completo, pesquise os demais textos. Sabemos que o nosso tempo aqui é curto, mas que você possa ter uma ideia bastante ampla de Jesus, o servo sofredor.
Que Deus nos abençoe. Nos reuniremos logo mais às 19 horas para o culto em louvor ao nosso Deus, mesmo à distância, mas pertos na presença do nosso Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te bendizemos pelo teu amor, pela tua graça, pela grandeza do teu poder sobre nós. Continua, Deus, agindo e operando nas nossas vidas para que possamos entender melhor a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo.